Bem-vindos então a este webinar do programa Talento, hoje dedicado ao tema a importância das FIAs intermédias nas empresas. Um tema que está normalmente sempre bastante ativo e sempre bastante pertinente nas nossas organizações, é um tema normal de discussão dentro do setor e quisemos, no fundo, trazer para este programa também uma análise, uma visualização do mesmo, recolher diferentes pontos de vista de quais são os desafios, quais são as necessidades, como podemos melhorar nesta área. Hoje temos connosco, obviamente, o Artur Ferraz, que tem sido o nosso parceiro nestas sessões do Talento, mas também o Paulo Oliveira, que é o diretor de produção da SOCEM, e que vai hoje também aqui connosco, e é um convidado, e bem-vindo, Paulo, para partilhar connosco também a sua visão de quem está no terreno, quem olha para estes temas no seu dia-a-dia, quem olha quem é confrontado com estas realidades no seu trabalho e que também possa dar essa perspectiva, não apenas a parte teórica, mas também trazer a parte prática para dentro desta sessão. Queria também relembrar a todos os que estão a participar que nos podem enviar os vossos comentários, perguntas, observações através do chat, através do Q&A, que nós tentaremos dar feedback e responder a algumas das questões que possam surgir. Portanto, sem mais demoras, eu pedi ao Artur Ferraz para fazer um enquadramento do tema e como é que se olha para esta questão da importância das FIAs intermédias nas empresas. Artur, muito obrigado e vamos a isso. Olá, Manuel, obrigado. Olá, Paulo. É um prazer Olá. estarmos aqui e fazermos aqui uma, uma KO Session com o Paulo, que é uma pessoa que de facto tem desenvolvido a sua atividade dentro desta área das FIAs intermédias e principalmente aqui com um percurso muito interessante e, portanto, eu vou fazer aqui a parte mais fácil, vou falar da parte teórica. O Paulo é que vai fazer aqui a parte mais importante, que é falar da primeira pessoa e desta missão, não é? Que é desenvolver a atividade do dia a dia. Portanto, eu vou fazer aqui isto com um pequeno PowerPoint, como é habitual, Manuel, está bem? E vou passar a partilhar, penso que é este, não me enganei. Exatamente, e cá está. Nós vamos falar aqui de duas coisas e eu vou tentar dar aqui o mote e depois lançar aqui algumas farpas ao Paulo para ele depois me responder e dizer se vale a pena ou não, Paulo. Vamos ver se conseguimos aqui pôr isto também para dar aqui uma outra visão a quem está do lado de lá. Quando falamos aqui nesta dinâmica dos desafios da liderança intermédia, bom, para mim pessoalmente, as lideranças intermédias hoje têm um papel fundamental, crucial nas organizações, quer sejam elas familiares, quer sejam elas com uma gestão mais profissionalizada, porque são elas que efetivamente desenvolvem e podem desenvolver os processos de alteração, de mudança dentro das organizações. Se nós não as desenvolvemos, se nós não as criarmos, se elas não estiverem desenvolvidas, efetivamente nós não conseguimos pôr em prática aquilo que é necessário fazer dentro das empresas. Nós começámos as Chaos Sessions, Manel, em 2019. O ambiente era diferente e começámos e falávamos de coisas em que as próprias orientações eram diferentes. Hoje estamos em 2023, quase em 2024. Eu diria que tudo aquilo que era possivelmente o futuro de 2023 alterou radicalmente desde essa forma, mas há coisas que não mudam. E o que não mudam efetivamente a ideia de que é preciso perceber que há uma necessidade de adaptação nas organizações para o desenvolvimento de uma liderança intermédia. Não é? E uma liderança intermédia são todos aqueles que estão nos middle terms, não é? Portanto, nem estão na gestão de topo, nem são operacionais. Muitos deles foram operacionais e subiram para uma função de chefia. Portanto, se calhar algumas destas ideias é saber que estamos a passar um processo de adaptação, de mudança, e que é crítico criar a noção
do ambiente de trabalho humano e centrado na comunidade. Esta é uma das primeiras grandes questões. Porquê? Porque as pessoas estão cada vez mais cansadas, efetivamente, de processos de mudança. E, portanto, se nós não temos a capacidade de criar este ambiente de trabalho humanizado e centrado na comunidade também onde estamos inseridos, temos muita dificuldade em captar pessoas para estarem connosco e fazer com que elas efetivamente depois tenham vontade de estar connosco. E quando eu digo de vontade, é que queiram estar a trabalhar. Uma coisa é estar presente de corpo, outra coisa é estar presente com outras funcionalidades. E com isso quer dizer que não é só as pessoas irem trabalhar, é a maneira como vão trabalhar, é a forma como querem estar a trabalhar, e para isso é preciso reconhecer, lá está, o impacto das competências, por exemplo, das competências humanas no crescimento da capacidade de produção e riqueza, que é. E hoje fala-se muito nisso, não é? Porque falamos muito que em Portugal não se consegue produzir riqueza, mas então temos que perceber, se calhar, se temos as competências desenvolvidas e se estamos a pensar em desenvolver as competências necessárias para desenvolver essa mesma riqueza. Porque a riqueza não se cria quando efetivamente não temos condições para o fazer. Eu diria aqui também algo de importante, que é o treino. E aqui não digo isto por ser da área da formação, ou de ser da área do desenvolvimento, porque o treino pode ser interno. É um dos papéis do chefe, esta tal chefia intermédia que é, e depois o Paulo irá dizer se isso faz sentido ou não, é? Mas nas suas equipas, que é treinar as pessoas naquilo que têm para fazer, desenvolvê-las no seu trabalho e prepará-las cada vez mais para um futuro que é disruptivo. Portanto, isto tem que deixar de ser uma palavra só bonita para ser compreensível, não é? Há um ano atrás ninguém ia pensar que as taxas de juros do seu crédito à habitação ia subir da maneira abrupta como subiu. O que é o facto é que subiu. E, portanto, tudo isso são implicações diretas de um futuro que nunca se sabe o que acontece. E as pessoas têm que estar preparadas para esses processos de mudança. Não podem estar a pensar que as suas condições continuam iguais àquelas que estávamos, lá está, no longínquo 2019, não é? Que nós lá imaginaríamos que iríamos ter pandemias, iríamos ter guerras, iríamos ter isso. Portanto, urge também definir prioridades para que estas prioridades depois possam ser trabalhadas e tratadas dentro das empresas, dentro das organizações e dentro das equipas. Daí, lá está, as chefias intermédias para mim são facilitadores de mudança. Ora, se na chefia intermédia eu tenho um indivíduo que é exatamente o contrário de um facilitador, então estamos aviados, não é? E podemos dizer, mas acima as pessoas não querem. Pô, mas eu só olho para cima e as pessoas não querem. Se nós formos ver, vamos sempre àquela tal questão do eles e do nós, não é? Eles. Epá, eu não posso mudar o mundo, mas posso mudar aquilo que me compete a mim, não é? E é nesta ótica que falamos neste prisma, quer dizer uma coisa muito simples. Eu posso mudar e posso trabalhar aquilo no qual tenho responsabilidades. E, portanto, é de mim para baixo e de mim para o lado. Portanto, tudo aquilo que parte de mim eu posso inverter, nem que seja dizer bom dia a alguém de manhã, por exemplo. É um princípio e que muitas vezes é um princípio que algumas pessoas têm dificuldade em cumprir. Portanto, às vezes basta fazer isso e as pessoas já notam uma diferença grande. Dizem, olha, ele hoje falou, afinal tem cordas focais Fala. e funcionam. Fala, exatamente, é uma coisa incrível. Fala e diz bom dia, que é uma coisa. Epá, isto é. As pessoas depois até muitas vezes assustam-se a dizer assim: espera lá. Se ele disse bom dia, está para acontecer qualquer coisa grave. Portanto, também pode acontecer isso, não é? Portanto, temos que lidar com essa parte. Portanto, precisamos de criar um ambiente de trabalho saudável. Porquê? Porque as pessoas andam todas a ficar malucas da cabeça, não é? Da maneira como se trabalha. Porque não se pode viver num ambiente estressante, em que os prazos se impõem e em que nós insistimos em que as pessoas tenham que entregar algo, e manter isso como sendo uma forma normal de estar. Eu posso aguentar isso durante algum tempo, mas seguramente não aguento durante uma vida inteira. E, portanto, mais tarde ou mais cedo, eu acordo e digo, epá, não estou para aturar mais isto. E não aturo. Não é? Portanto, criar um ambiente saudável é meio caminho andado também para que as pessoas não tenham que chegar a esse fenómeno. Chama-se quiet quitting, não é? E hoje está a acontecer
em todo o mundo, que é as pessoas vão, fazem o seu trabalho e vão-se embora de uma forma quase que até direcionada. Portanto, não é uma moda, como muita gente muitas vezes vai dizendo, mas é claramente uma consequência do ambiente exacerbado que o mundo hoje tem. Portanto, é importante também manter um ritmo constante de aprendizagem nas equipas. Este ritmo de constante aprendizagem tem a ver com a maneira como nós próprios vamos manter o fulgor das equipas na vontade de quererem fazer mais. Não é? De que é que me interessa ter novas máquinas se as pessoas não se interessam em perceber como é que podem tirar melhor partido delas? Para que é que me interessa criar métodos de eficiência produtiva se as pessoas não os colocam em prática? Se são só para ficar escritos, não vale a pena serem feitos nessa ótica. Portanto, eles, além de serem escritos, têm que ser manifestados na prática, têm que se conseguir ser. E eu só consigo fazer isso mantendo este ritmo constante de aprendizagem nas pessoas. Fora isso, julgo que será difícil. Gosto particularmente desta imagem, ainda não está aqui o elemento principal, mas esta imagem representa as tensões que existem dentro das organizações e a tensão em que a chefia intermédia é o elemento fundamental, que é a tensão de cima, como podem ver, e a tensão de baixo. E no meio disso está efetivamente aquilo que eu chamo o efeito hambúrguer. E o papel da chefia intermédia, que é o squeeze this please, que somos nós. E lá está, eu sei que é a seguir ao almoço e portanto posso apresentar esta imagem. Se fosse antes, eu tinha aqui um hambúrguer com menos coisas. Mas este hambúrguer representa muita coisa. Em primeiro lugar, representa a maneira como uma chefia intermédia desenvolve a sua atividade no dia a dia, que é efetivamente um elemento que sofre pressões de cima. É por isso que os tomates estão em cima, reparem. É exatamente para fazerem o quê? Para amortecerem a parte fundamental. Portanto, é preciso ter esta camada para depois poder lidar com aquilo que vem a seguir. Portanto, esta imagem representa muito este clima de tensão permanente, que é um clima de tensão normal, mas que de alguma forma é difícil de lidar, porque eu tenho que lidar com as pressões de cima, eu tenho que lidar com as pressões de baixo. Ou seja, eu tenho que olhar para cima, para aquilo que são os objetivos da organização e da minha chefia, e tenho que saber lidar com as expectativas das pessoas que estão abaixo de mim, não lhes fazendo chegar a pressão da mesma forma como ela me é transmitida a mim. Então isto quer dizer que eu tenho que ser um agente, lá está, de transformação de energia, que é transformar a energia negativa que recebo em energia positiva que faça com que as pessoas tenham vontade de trabalhar a seguir. Porque, às vezes, quando as pessoas recebem a informação de uma determinada maneira, efetivamente essa transformação não se dá. Daí estas camadas aqui representadas desta forma, em que a primeira é aquilo que acabamos de ver. E, portanto, isso serve para amortecer. E esse amortecimento permite-me a seguir conseguir difundir energia de uma forma positiva para o resto da minha equipa. E muito rapidamente aqui, agora usando aqui algumas coisas, algumas ferramentas que eu não sei, pergunto depois ao Paulo se isso faz sentido ou não e se deves fazer. Primeiro, definir responsabilidades às pessoas. Segundo, saber gerir o desempenho delas, que é as pessoas precisam de feedback, as pessoas precisam de saber se estão a fazer bem, se estão a fazer mal, e precisam de o fazer e de o saber com regularidade. Não é no final do ano que eu digo ao indivíduo que ele teve o ano inteiro a trabalhar mal. Isto é uma estupidez. Por isso é estúpido fazer avaliação de desempenho só anualmente. Não é? Exatamente porque se eu só faço isso ano a ano, eu, no final do ano digo, tu tiveste um ano horrível. E agora o próximo como é que vai ser? Vai ser horrível também, porque quer dizer, o feedback que ele tem é dessa forma. Terceiro, formação para resolver problemas. E quando falamos nisto, lá está, falamos em coisas localizadas, falamos em formação precisa para aquilo que as pessoas efetivamente necessitam de desenvolver. Eu giro o desempenho para conseguir perceber o que é que as pessoas têm que conseguir desenvolver, têm que conseguir promover para, no seu dia-a-dia de trabalho, desenvolver as suas atividades da melhor forma possível.
Manter a equipa alinhada. Como? Como é que eu faço isto? Isto é um grande desafio. O Paulo vai-me dizer, Paulo, como é que é? É fácil? Não é? Como é que fazemos para manter equipas alinhadas? Bom, há coisas que podemos tentar fazer de forma relativamente simples. Regras, normas, de trabalho, não é? Que sejam simples e que as pessoas possam ver com facilidade. Às vezes um quadro onde toda a gente tem acesso e vê essas regras ou essas coisas que têm que estar escritas. Algo que está visível para que seja comunicado às pessoas. Saber e difundir as responsabilidades e prioridades de cada pessoa e que cada um saiba exatamente quais são as prioridades e responsabilidades de cada membro da equipa. Para quê? Porque são os próprios membros da equipa que sabem, epá, ainda não fizeste isto. Somos nós que sabemos o que é que os outros também têm para fazer. E quando isto acontece, conseguimos partilhar esta responsabilidade que é de todos e ajudar-nos, basicamente, porque este é um processo de autoajuda. Nós não podemos estar à espera do falhanço do outro. Temos que o ajudar a não falhar, porque se ele falha, falhamos todos, não é? Dentro de uma equipa, não é? Estabilidade. Esta é outra questão que se fala muito, porque andamos sempre a falar de sair da zona de conforto e eu às vezes questiono, mas nós ganhamos efetivamente eficiência é quando estamos com rotinas definidas. Portanto, aquilo que nós temos que saber é que precisamos de sair de zonas em que não estamos a trabalhar, mas temos que ir para outras, onde estamos, onde temos que ir produzir e que vamos ter aqui um período de relativa instabilidade, que é quando eu saio de uma zona em que estou já habituado a trabalhar e vou para a outra. É na saída de uma zona para a outra que é importante intervir. Para quê? Para criarmos uma nova zona em que as pessoas percebem as suas rotinas e desenvolvem as suas atividades de forma eficaz. Eu só consigo ser eficiente quando a minha rotina está claramente definida. Quer dizer, é impossível mudar pneus na Fórmula 1 em menos de um segundo se não existirem rotinas definidas. Quer dizer, é completamente impensável. Não é? Portanto, não vamos estar vamos sair daqui, vamos inventar uma nova fórmula agora de uma semana para a outra. Isto não existe. O que existe são planeamento, treino, distribuição de atividades e fazer com que as pessoas possam gerar, através exatamente desse treino constante, a eficiência que se espera que tenham. Para isto, podemos ter reuniões, mas com agenda, não é? Com data e com duração claros, e principalmente se forem reuniões de produção, reuniões de dia a dia, devem ser necessariamente curtas e não mais de 10 ou 15 minutos. Não é? Eu, na brincadeira, muitas vezes digo que reuniões de meia hora, se forem reuniões operacionais, é namoro, não é? Uma hora casamento, e se for mais do que isso, vai dar divórcio, naturalmente. Portanto, a oportunidade de se coordenar a reunião, fazer com que várias pessoas possam coordenar a reunião, que não seja sempre ser eu. Porquê? Porque há um dia em que eu não posso assistir à reunião e depois não tenho ninguém que coordene. E criar momentos especiais. Esses momentos especiais são os momentos em que eu posso arranjar uma forma de criar, lá está, a ligação entre as pessoas. Para isso precisamos de ouvir, não é? Ouvir problemas e não apenas as soluções. Há aqui desculpa lá esta parte aqui, porque há muita gente que tem aquela coisa, não me tragas problemas, traz-me soluções. Então não traz problemas, não se fala sobre problemas. E quando não se fala sobre problemas, eles ficam esquecidos debaixo da mesa. Não, eu quero ouvir os problemas, quero saber quais são. Quero saber quais são os problemas que existem, mas também quero que a pessoa saiba apresentar as soluções, não é? Porque se também só apresentar os problemas, não serve. Portanto, é importante trabalharmos isso dessa forma. Manter a proximidade com o feedback. E aqui, lá está a tal ideia de sabermos que temos que conseguir trabalhar de uma forma contínua o feedback com os elementos da nossa equipa, que é para que eles saibam se efetivamente aquilo que estão a fazer vai ao encontro daquilo que nós queremos que façam ou não. Um, I rest my case por aqui, eu diria que ficava por aqui, se calhar, Paulo, e passava aqui É. já arranjado aqui a... E eu se calhar aproveitava essa rajada, não é? Para podermos aqui dar umas notas. E eu perguntava, e a minha primeira pergunta para o Paulo é muito simples: sente-se um hambúrguer?
não é? É o hambúrguer da organização, ou há aqui uma diferença neste contexto? Ou seja, como é que se olha para este tema naqueles pontos que aqui foram abordados pelo Arthur e trazidos, no fundo, à conversa? Revê-se muito nestas questões ou há aqui temas que podem ser trabalhados de maneira diferente? Antes de mais, boa tarde a todos e obrigado, Manuel e Artur, pela oportunidade. Sim, isto é o tema do dia a dia, é a luta que nós temos hoje em dia para conseguir mudar alguma coisa e fazer crescer as empresas. A situação do hambúrguer é algo que realmente nós vemos diariamente. Porquê? Porque se algo não estiver bem estrategicamente definido, é difícil, muitas vezes, criar progresso, criar inovação, criar melhoria contínua e perceber onde é que nós temos que fazer o tal investimento, o tal treino. Porque não vale a pena só nós definirmos treino ou definirmos algo, mas que não vá, não vá de encontrar as expectativas da empresa, dos objetivos. É muito importante hoje criar os objetivos, ter objetivos claros nas empresas, para que com isso consigamos alinhar toda a equipa e que essa equipa sinta motivada para também estar alinhada com o próprio coordenador, com a própria chefia, porque os operacionais, as equipas, também podem ajudar bastante, e o Arthur há pouco falava nisso, pode ajudar bastante a chefia também na sua evolução. Aqui acaba por ser um bocadinho de partilha de informação, porque não é só a chefia a passar à equipa, mas sim a equipa também a passar à chefia. E isto é muito importante, haver todo este alinhamento e, desta forma, há um facilitismo depois nesta evolução, porque é algo que se vai criando automaticamente. Se não houver a estratégia bem definida, torna-se mais complicado. Eu, eu aqui pegava ainda noutro tema, e se calhar tu poderias dar aqui uma primeira análise e o Paulo depois complementar, que passa muito pela lógica ou pela forma como são escolhidas as chefias intermédias, ou como é que são promovidas as chefias intermédias nas organizações. Nós muitas vezes ouvimos falar naquela lógica de tínhamos aqui um excelente técnico e ele tem excelentes competências técnicas e por isso foi promovido a líder da equipa onde trabalhava, onde coordena. Mas depois há aqui limitações que impedem que esse bom técnico seja também um bom líder, um bom chefe de equipa. E muitas vezes isto cria-se aquela frase que tantas vezes ouvimos: perdemos um bom técnico, ganhamos um mau líder. Isto é assim porquê? Ou como é que podemos evitar este tema? Ou como é que podemos ultrapassar estas limitações que muitas vezes acontecem e que ouvimos tantas vezes quando estamos nas empresas? Sim, então como é que podemos evitar ou porque é que ele existe? São duas coisas diferentes, São as portanto, se duas calhar coisas. começar. Eu acho que temos que falar sobre as duas coisas. Porque é que eles É, existem e como é que podemos Pois. Eles existem ultrapassá-los? porque a maior parte das nossas empresas nasceram de 4 ou 5 pessoas, não é? E, portanto, não têm necessidade de ter desfios intermédios. Tem aquilo que se chama uma estrutura flat, portanto, é o dono e os outros. Portanto, esta é a primeira grande questão. Portanto, nós não temos, e estamos a falar das empresas, grande parte da porcentagem delas, eu não tenho de cabeça de porcentagem, mas é a grande maioria que nasce desta forma. Portanto, nasce do projeto, do empreendedor, e portanto existe o dono e os outros, não é? Portanto, não há uma chefia intermédia. Portanto, quando começa a existir uma chefia intermédia, começa a existir uma questão, que é, se eu coloco uma chefia intermédia, porque a empresa cresceu. Ela cresceu em termos de volume, mas não cresce em termos de maturidade estrutural. E, portanto, a falta dessa maturidade faz com que essa chefia intermédia seja automaticamente não uma chefia intermédia, mas alguém que está numa posição, como estava a dizer aqui um pouco o Paulo, dúbia. Não é? E dúbia porquê? Dúbia porque está a levar a tal pressão, e daí, mais uma vez, relembro como é que a imagem estava, ok? E qual é que era o primeiro elemento que aparecia a seguir ao pão.
para podermos perceber aquilo que é preciso fazer. Só que isto não deve acontecer numa organização. E porquê? Porque não deve ser a pessoa, através da sua forma de ação, que tenha que conseguir fazer isso. Tem que ser a estrutura. A estrutura da organização é que se deve preparar para criar a tal chefia intermédia. Ora, isso demora tempo. Demora tempo porquê? Demora tempo porque uma estrutura intermédia, uma chefia intermédia vai ter responsabilidades que estavam na mão de outras pessoas, nomeadamente dos donos das organizações, que se não forem delegadas e não forem passadas, mas primeiro têm que saber quais são, nunca vamos ter aqui uma zona completamente clara. Por isso é que nós falávamos ali atrás de transparência, não é? E clareza, não é? O chefe intermédio tem que saber sobre o que é que deve atuar. Onde é que eu posso atuar e onde é que eu não posso atuar. E principalmente não pode ser contornado, não é? Porque a partir do momento em que é contornado, ou seja, quando a chefia de cima vai direitinho à minha equipa e vai falar direitinho com ele e chama-lhes algumas coisas que ele achar por melhor na altura de vida, pois automaticamente eu perdi todo o meu poder, ou todo o poder que efetivamente a tal hierarquia devíamos ter. Agora, esta é uma parte da questão. A outra parte é se as pessoas têm as competências necessárias ou não. Essa leva-nos a outra componente, que é, pois, é por isso é que precisamos de saber quais são as competências que diferenciam alguém que pode exercer uma função de chefia e o que é que eu, enquanto técnico, posso fazer para me preparar para vir a ser chefe. Mas, mais uma vez, tem que ser a organização a dizer isso. Lá dentro a dizer, olha, temos aqui um conjunto de funções da área de chefia. E para termos estas funções colmatadas, as pessoas têm que ter estas características. Quem tiver estas características vai poder concorrer, digamos assim. Quem não tiver, não. Agora, isto é tudo muito bonito, só que o problema é o quê? Se for alguém interno, os outros que não foram, muitas vezes agem de uma forma negativa para com essa pessoa que é. Se for alguém externo, então não havia cá ninguém interno para resolver este problema. Bom, mais uma vez temos o problema da estrutura a funcionar, não é? Quanto maior é o peso que a estrutura tem e não as pessoas, porque o peso do poder está na personalidade de uma pessoa, a estrutura nunca se consegue manifestar e não consegue exercer aquilo que lhe é devido, exatamente para que este tipo de situação não aconteça. Não é? Nós temos muita tendência para personalizar estas questões e para levar isto a peito, não é? Mas é por isso que numa equipa de futebol os treinadores normalmente não são o ex-jogador daquela. Até podem vir depois, não é? Como é o caso de alguns, mas normalmente já fizeram alguma coisa, fizeram um percurso, fizeram ali alguma questão. O que eu quero dizer com isso não são todos, nem todos os ex-jogadores vão ser bons treinadores, nem todos os bons treinadores foram bons jogadores, não é? Portanto, aqui é exatamente, na minha ótica, esta a questão. Mais fácil será o trabalho dessa pessoa se nós conseguimos perceber quais são as competências que queremos que as pessoas tenham e, como dizia o Paulo e muito bem, também que saiba quais são as responsabilidades, para estas responsabilidades que eu quero nesta pessoa, quais são as características que ela tem que ter. Não é? Porque nem a função de chefia em diferentes empresas ou, ou na mesma empresa em momentos diferentes pode ser diferente. Não é? Eu posso precisar de uma pessoa para ir trabalhar numa equipa que tem uma característica muito própria e esta pessoa que vai para lá tem que ter características especiais ao nível de determinadas questões, por exemplo, de planeamento, de organização, não é? De mobilização de pessoas, não é? E então eu vou precisar de um indivíduo para fazer uma coisa e depois esse indivíduo, normalmente, depois dessa coisa estar feita, sai. Não é? Acontece muito em indústrias relativamente grandes, quando alguém quer varrer, não é? Vai buscar uma pessoa que aquilo que tem como função é varrer a casa. E, portanto, o que é que ele está a fazer? O que é que ele vai fazer? Vai ser extremamente acutilante naquilo que tem para fazer e a seguir vem alguém para, então, depois de varrida e limpar a casa, organizar e fazer desenvolver, fazer crescer. Normalmente não é a mesma pessoa, não é? Porque são características diferentes.
Então, deixem-me só, antes de passar ao Paulo, só uma questão. Devemos, num processo de seleção de chefias intermédias, olhar muito mais para as competências, diria, comportamentais e de liderança, mais do que a parte técnica? E, por outro lado, se for assim, como é que isto muitas vezes se gera naquela lógica em que, então este não sabe aqui grande coisa e ele é que me vem agora a dar ordens, não é? Estão a ver as lógicas de como é que isto funciona? Vamos pela parte mais comportamental ou depois, e depois preparamos a pessoa para essa fase, mas há ali uma solução intermédia, não é? Há ali Quanto um mais período baixo intermédio. nós estivermos na estrutura da organização, maior é o conhecimento técnico que a pessoa tem que ter no exercício daquilo que está a fazer. Isso não há a menor dúvida, não é? Portanto, quanto mais perto eu estou da operação, maior é o conhecimento técnico que eu tenho que ter. Portanto, nesse caso, eu tenho que aliar conhecimento técnico com competências comportamentais. Agora, reparem, o que é importante nós pensarmos também é que o conhecimento técnico passa-se mais rapidamente a uma pessoa do que o conhecimento comportamental. É mais fácil preparar uma parte do que a outra. Agora, tem é que saber isso e, portanto, tem que lhe passar esse conhecimento técnico. Não é? Agora, à medida que nós vamos subindo na hierarquia de uma organização, o conhecimento técnico não terá de ter ou ser tão evidente nessa pessoa, mas é bom que ele saiba rodear de pessoas que o tenham. Não é? Exatamente para depois poder trabalhar essas questões. O Paulo seguramente na empresa, não é? E portanto em todas as áreas, há áreas em que ele tecnicamente domina mais e há outras em que não. E provavelmente haverá alguém em que nessas áreas em que ele não domina tanto, está assessorado por alguém que sabe e confia nele. Se não confiar, está tramado, porque que é uma área tecnicamente ele não domina tanto, não é? Portanto, nós temos que nos saber rodear também de pessoas que tenham esse conhecimento técnico e dar-lhes o lugar para se poderem manifestar, não é? Agora, se eu intervenho na área técnica do indivíduo que é chefe de uma determinada área, sistematicamente estou-lhe a tirar até a capacidade dele próprio se poder desenvolver, não é? Portanto, eu diria que tenho aqui é um misto. E mais uma vez, eu não gosto de verdades feitas, nem de dizer não, é assim porque é assim, não. Acho que cada caso é um caso. E há casos em que nós precisamos de alguém que tem que conhecer muito bem a área e tem que agir muito bem sobre aquela área, e só ele, e é preciso esse conhecimento técnico profundo para perceber a dinâmica daquilo que vai fazer. Existirão outras áreas em contextos diferentes, em que essa componente pode não estar só em mim, mas seguramente tem que estar em alguém, não é? Portanto, isso não há volta a dar. E esse alguém tem que fazer parte da minha equipa próxima. Agora, se eu tenho essas pessoas, mas não fazem parte da minha equipa próxima, então também eu não vou conseguir nunca perceber essa questão. Quer dizer, eles até estão lá, mas eu não os chamo para o pé de mim, não vai correr bem. Não, é? Não vai correr bem, não é? Porque depois as pessoas têm o domínio técnico, conseguem dizer-me aquilo que quiserem. Portanto, eu tenho que os ganhar para eles me dizerem aquilo que efetivamente tem que ser feito e tem que ser trabalhado. Portanto, aqui lá está, mais uma vez, a capacidade, diria eu, de adaptação, a grande necessidade de capacidade de adaptação que temos que ter nesta função, não é? É isso, Paulo. É esta a realidade que o Arthur aqui diz, que no fundo a liderança de uma equipa técnica é também feita de equipa. Completamente. A liderança, na minha opinião, é mesmo isso. É nós conseguirmos juntar as competências todas e conseguir fazê-las crescer, porque eu costumo dizer, eu não sei, mas tenho o número de quem sabe. Porque eu só preciso ter o número de quem sabe e se eu tiver confiança na minha equipa, a minha equipa garantidamente vai responder às necessidades. E nunca fazer o que o Arthur estava a dizer, que é nunca podemos passar além daquela barreira, porque temos que perceber, vamos tirar poder a alguém e essa pessoa vai ficar fragilizada. E é isso, a liderança é por aqui, que é tentar perceber quem é que nos rodeia, se temos as competências todas à nossa volta, depois daqui perceber isto, ok, estamos alinhados com a estrutura, estamos alinhados com a cultura da empresa, é criar consciência nas chefias da visão do futuro,
o que se pretende futuramente, a que ritmo é que nós temos que avançar para criar adaptabilidade, porque hoje em dia a formação de um líder tem que ser com um ritmo completamente diferente que era aqui há 10 anos atrás, porque a indústria, o mundo nos pôs assim, e nós temos que evoluir rapidamente e atingir níveis de eficiência muito altos rapidamente. Mas isto só se faz se nós tivermos tudo bem estruturado. E depois é o que o Artur apresentou do treino. É treinar completamente as equipas e de diversas formas, porque depois também não há a ciência exata de que treinando desta forma acontece isto. Não, isso na minha ótica não existe. Cada empresa, cada indústria tem a sua forma de fazer evoluir os grupos de trabalho, porque estamos a falar de pessoas. Cada grupo de trabalho vai ter a sua forma de evoluir mais rapidamente, até conforme a estrutura que esteja criada por trás. E tudo isso é que vai definir a evolução da própria empresa, porque as pessoas são o que a empresa tem de melhor. É só fazer com que todas elas, entre si, tenham as competências devidas no sítio adequado, porque fala-se hoje muito em reter talentos, mas reter talentos não é só agarrar uma pessoa, olha, eu acho que tens um talento e agora vais ficar aqui. Não, podemos estar a cometer o maior erro da nossa vida, porque aquela pessoa tem algo especial, mas se calhar naquela função, naquela parte operacional, se a movermos para outro sítio, será que ela vai ter a mesma competência? Será que ela vai querer desenvolver essa competência? Porque muitas vezes é isto, nós sem perguntarmos à pessoa já achamos coisas. É completamente errado, porque acho que temos que primeiro criar objetivos, criar as dificuldades que a pessoa vai apanhar, porque nem tudo são rosas, como diz o outro, e há um caminho a traçar. E esse caminho as pessoas podem não estar preparadas para o passar. Mas se nós formos transparentes, como menciono várias vezes o que o Artur falava, se formos transparentes e as pessoas perceberem realmente aquilo que tem que acontecer para atingir aquele nível, a pessoa vai ficar aberta ou não e vai nos dizer, olha, não, se é para ser desta forma, esse caminho eu não vou traçar por isto, por estas razões. E está tudo certo. Continuamos com um excelente técnico e não perdemos um excelente técnico. E a empresa continua sustentável. Muitas vezes não, agarramos em pessoas porque achamos que, e o achismo hoje em dia, às vezes sai-nos muito caros. E eu acho que é... Deixem-me só lembrar também que a todos os que estão a assistir, que nos podem colocar as vossas perguntas aos comentários, temos todo o gosto em poder tentar responder aos mesmos, ou pelo menos comentar os vossos comentários. Mas, Paulo, pegando aqui nos pontos que estava a referir, podemos inferir que no fundo a primeira grande decisão de quem é tornado um chefe, um líder de equipa, é ter a consciência que ele próprio tem que ganhar competências e tem que se formar nesta perspectiva da liderança e de ganhos de competências que permitam gerir melhor o trabalho conjunto. É um pouco isso? Sim. Não, é assim, quando nós, e como o Artur estava a dizer, podemos ir buscar alguém fora e, ok, tens de ter estas competências e a pessoa, está tudo certo, mas depois vimos que afinal ele gosta mesmo é da parte técnica. E quando temos internamente a mesma situação, nós temos uma pessoa, um excelente técnico, ok, esta pessoa vai dar um excelente líder, mas se calhar nunca lhe dissemos que ele vai ter que perder o controle de certas operações. Porque às vezes é isto, as pessoas não querem perder o controle de certas operações, que na liderança já não faz sentido. Na liderança tem tudo a ver com a visão macro, com a adaptabilidade das equipas, com aquilo que nós temos que fazer com tudo o que nos rodeia, principalmente com as pessoas. Porque as máquinas elas não saem do sítio, as máquinas fazem aquilo que nós lhe dissermos para fazer. As pessoas não. As pessoas, se não tiverem tudo bem delineado e definido e tenham autonomia, porque hoje em dia as pessoas gostam de ter autonomia, devem ter autonomia.
Só assim é que a empresa cresce. Porque uma empresa só cresce quando criamos um nível de autonomia nas equipas em geral sustentável. E a parte da formação é fundamental. Ser regular. Porque não basta fazer uma formação de 6 em 6 meses e as pessoas já vão saber tudo o que devem de fazer e não vão perceber a evolução até daquilo que são as necessidades. Porque hoje em dia nós temos uma formação agora, daqui a 3 ou 4 meses, a formação pode estar desenquadrada com aquilo que o mercado necessita. E é nisto, nós temos que criar consciência que a liderança não passa por a parte técnica, mas sim por tudo o resto. Criamos aqui os 80-20. É realmente 80% a liderar, a gerir pessoas, a dinamizar as equipas, e os 20% da parte técnica são importantes em algumas áreas. Para quê? Para nós percebermos também como é que a atividade funciona. Tudo isto tem que ser enquadrado, porque não podemos também não saber nada da atividade. É-nos mais difícil, apesar de termos o número de quem sabe, mas é mais difícil conseguirmos, muitas vezes, dinamizar as equipas. Mas se nós tivermos 20%, porque até já fomos um técnico de uma das partes, eu posso dar a minha experiência, eu nunca fui técnico de bancada, de montagem, nunca tive na parte de montagem, mas eu tenho o número de quem sabe muito de montagem. Então eu só tenho que me alinhar com essa pessoa acaba por nos explicar algumas situações, vamos enquadrando os objetivos futuros, que são o que eu tenho em visão, essa pessoa vai dando a visão à equipa e vamos alinhando assim. Eu nunca precisei de ir tirar um curso intensivo de montagem. Mas é isto, porque se eu achar que tenho que estar constantemente na montagem a dizer, olha, não apertes o parafuso para ali, aperta assim, olha, não montes a peça assim, isto não faz sentido. E muitas vezes a dificuldade é passar esta consciência a quem realmente quer liderar, porque muitas vezes vê-se a liderança como é a parte técnica com algumas pessoas em que também podem fazer algum trabalho. É exatamente o contrário. Tenho uma equipa que tenho que gerir para executar o trabalho da melhor forma. E às vezes é esta parte que é difícil passar, mas se tiver tudo estruturado, eu continuo sempre na minha parte estrutural, que eu acho que é isso que é fundamental. Estrutura e objetivos facilitam muito o processo de evolução. Exatamente. Muito bem, temos aqui uma questão da Helena Silva, que diz boa tarde a todos. A minha questão tem a ver com gerações. O Paulo é jovem, deve ter de lidar com pessoas mais antigas na instituição e com muitos outros que estão nas chefias intermédias. Lidar com a resistência à mudança vindo de alguém com menos experiência. Como é que se gera isto? E, por outro lado, é mais fácil ser uma chefia intermédia da nova geração ou da velha geração, na opinião do Paulo? Pronto, essa parte do novo, que já são mais ou menos. Não, pronto, Uma geração intermédia. Não, mas eu aqui, na parte de direção de fábrica, não estou há muitos anos, mas tenho tido algum percurso a nível de coordenação de equipas nos diversos departamentos. Não há um segredo, há só uma forma de o fazer que, na minha opinião, tem resultado, pelo menos comigo, que é ser transparente com as equipas. Eu só digo aquilo que posso afirmar que é correto ou incorreto, só prometo aquilo que consigo dar e sou transparente com os objetivos e com as pessoas. Claro que existe sempre pessoas mais resistentes, mas aí entra a parte de nós termos a capacidade de mostrar a essas pessoas a importância da mudança para benefício delas e não para meu benefício, porque o benefício é de todos. E muitas vezes é essa dificuldade que se põe, que é nós tentamos mostrar aquilo que é o nosso benefício. Não, eu aqui não tenho benefício nenhum, eu ganho a mesma coisa que a pessoa que tem que fazer algo diferente, porque eu também tenho que fazer algo diferente. Então o benefício é para os dois. E nunca tive essa dificuldade, sinceramente, em coordenar equipas de outra idade. A geração mais nova, há uma dificuldade, mas também porque eu acho que existe, principalmente na indústria dos moldes, algo que aconteceu agora, não sei se pelo Covid,
mas houve um desinteresse na indústria. Eu sinto isso. Houve vários colegas até que saíram desta indústria para outra, mas cabe-nos a nós mostrar a beleza desta indústria e que realmente se faz aqui coisas muito importantes e algo com uma relevância grande a nível mundial. Mas nunca senti esta parte da dificuldade de comunicar. E depois é isso, é nós comunicarmos de forma natural e frontal. Eu acho que isto facilita o caminho de muita gente. Se estivermos errados, temos que pedir desculpa. Se não estivermos errados, a outra pessoa tem que ter a capacidade de perceber que se ele me vai pedir desculpa, eu agora também tenho que pedir desculpa. E às vezes é um bocado isto, é nós partilharmos ideias. E basta isso, nós partilhamos ideias, criamos objetivos, organizamos equipas. Artur, aqui este tema que foi levantado pela Helena digamos, as diferenças geracionais que existem nas empresas, temos pessoas de diferentes idades a trabalhar, percebemos e temos discutido até aqui isto noutras sessões, a forma como as novas gerações encaram o mundo do trabalho, como é que se disponibilizam, quais os seus objetivos, as suas características. Isto pode ser aqui um fator adicional que com as FIAs intermédias têm que lidar, efetivamente? Ou é algo que, como dizia o Paulo, que se pode perfeitamente acomodar e pode perfeitamente tratar, sabendo nós relacionarmos com as pessoas, não sei se exatamente da mesma maneira, mas pelo menos conseguir levar a bom porto os nossos objetivos? Eu acho que esta é uma das questões fundamentais. A primeira coisa que temos de ter presente em nós é que a nova geração, as novas gerações são as que vão ficar a trabalhar e, portanto, invariavelmente isso é um facto. E, portanto, se nós não estamos a conseguir captar, não podemos culpar. Isto é tal coisa como tudo, não é? Se eu não consigo captar, culpo os outros, é o mais fácil, não é? Ou então ponho o dedo na consciência e penso, então, mas se eu não estou a conseguir captar, porquê? O que é que está a acontecer de errado? Ou o que é que eu não estou a conseguir captar? Não, é? Portanto, não se pode responder a um problema profundo. E hoje vivemos um problema profundo a esse nível, não só em Portugal, temos sempre esta questão que é difícil aqui, as pessoas não querem trabalhar. Isto não é um problema português, é um problema do mundo. É um ajustamento global que está a acontecer em termos de competências. Portanto, a Europa e os Estados Unidos, em particular a Europa, tem carência de competências. E a maior parte dos países onde essas competências existem não são daqui, são na Ásia, são no outro lado, e querem vir para cá, curiosamente, só que não conseguem. Portanto, temos aqui um desafio muito grande de gerações e não só. Agora, esse desafio passa muito por nós percebermos esta questão que o Paulo também estava a referir, que é percebermos quais são as expectativas que as pessoas trazem, é percebermos que a ideia que nós tínhamos e que algumas pessoas tinham de que não, eu trabalho há 20 anos numa empresa, como é que alguém anda sempre a sair, não é? Esta história que muitas vezes nos dão, principalmente quando estamos a recrutar pessoas, este indivíduo já passou por 5 empresas. Sim, e vai passar por mais, e vai ser essa a realidade. E essa realidade vai continuar a existir, não só nesta indústria como noutra. A questão é o que é que ele faz quando está nas empresas onde está. Essa é que é a questão. O que é que ele teve a fazer? Como é que ele fez? Produziu resultados? Esta é que é a questão. E saiu, soube sair do sítio onde está, não é? Esta é a questão, é essa a pergunta que estamos a fazer. Não, aquilo que olhamos é, não, este indivíduo já passou por 5 sítios, não é bom. Baseado em que nós podemos afirmar isso, não é? Esta é uma questão crucial. Depois é preciso perceber que alguém que entre, portanto, e que esteja a entrar no mercado de trabalho agora com 21, 22, 23, 24 anos, tem necessariamente uma forma diferente de encarar o trabalho que as outras gerações tinham. Portanto, temos que o entender e perceber que, e já falo por mim, da minha geração e de mim, do meu trabalho, que nós temos que os incluir naquilo que fazemos. E, portanto, o trabalho tem que ser colaborativo. Não é? Não os podemos deixar isolados, é preciso incluí-los no processo. É preciso que eles sintam também que fazem parte desse processo em si. E na indústria, então, isso é fundamental.
Porquê? Porque se isso não acontecer nos primeiros meses, as pessoas perdem o interesse e vão-se embora, como estava a dizer o Paulo. Não é? Porque é que tem perdido tanta gente o interesse pela indústria? E o que é preciso a indústria fazer para que esse interesse venha? Vejam, esta é que é a grande questão. Não é? E não é um problema da indústria dos moldes, é um problema da indústria e do trabalho de uma maneira geral. Não é? Hoje há formas de ganhar dinheiro em que as pessoas podem, sem grandes questões, oferir muito mais do que aquilo que iriam oferir num trabalho dito tradicional ou normal. E, portanto, nós temos que perceber que a concorrência hoje das formas de ganhar dinheiro é imensa, é enorme, não é? Portanto, ou nós geramos aqui apetência, gosto, vontade que as pessoas tenham de conhecer, de ver, como estava a dizer o Paulo, aqui fazemos maravilhas nesta indústria, mas ninguém esquece, não é? Se nós perguntarmos a qualquer pessoa que anda aí na rua e se dermos aqui uma de repórter de rua e fomos aqui para Leiria, Marinha Grande, Porto Mós, etc. e perguntar, olha lá, sabes o que é que as empresas, com quem é que as empresas de moldes trabalham? Alguém vai dar alguma resposta sobre isso? Claro que não, sabem lá que vocês trabalham para a Maserati, que trabalhamos para a BN, fazemos isto, fazemos aquilo. Não sabem. E não sabem porquê, porque nós não conseguimos pôr isso cá para fora. Portanto, nós para captar também temos que dar, não é? E dar o quê? Dar uma visão daquilo que é feito, da forma como é feito e principalmente dar esta visão que eu acho que é fundamental, de proximidade com a comunidade. Não é? As empresas hoje cada vez mais têm que estar próximas da comunidade, porque é aí que vão recrutar. Não é? E, portanto, para recrutar tem que se aproximar da comunidade, tem que mostrar que estão próximas, que as entendem. Não é? Naturalmente isso implica uma mudança enorme da forma como muitas pessoas veem o trabalho e a maneira como o trabalho era feito e é feito. Eu às vezes nos nossos workshops e formações gosto de passar algumas páginas do LinkedIn, como por exemplo da NASA ou da Lockheed Martin, não é? Que é a Lockheed Martin, para quem não conhece, é um dos maiores fornecedores de armas dos Estados Unidos. Mas se vocês forem ver a página do LinkedIn deles, parece que os mísseis que eles mandam são mísseis fofinhos e que não fazem mal, porque eles são inclusivos, eles fazem isto, fazem coisas boas. Portanto, é toda essa vertente, e é uma indústria também, portanto, é mais do que isso, só que em vez de fazerem moldes como vocês, fazem tanques, fazem aviões, fazem navios de guerra e mísseis. Não é? Que estão a ser usados neste momento e estão a fazer publicidade a isso, que é uma coisa engraçada, mas estão a transformar isso numa coisa fofinha. Não deixa de ser curioso. Portanto, é preciso angariar. Alguma vez nos anos 70 ou 80 era possível vermos um anúncio, por exemplo, da NASA a recrutar pessoas para lá trabalhar. Alguma vez a NASA tinha dificuldade em recrutar? Pois hoje tem. Não é? Como qualquer outra. Tem porquê? Tem porque existem não sei quantas outras agências, com não sei quantas outras capacidades e obrigam-os a fazer campanhas para angariarem servos, pessoas, para irem trabalhar para lá. Portanto, isso deve-nos deixar de pensar que precisamos de ver como é que estas organizações também estão a fazer o seu percurso para percebermos que se calhar não é preciso inventar a pólvora para trabalharmos esta parte. Já alguém inventou, só precisamos fazer semelhante, não é igual, precisamos fazer semelhante, não é? Tá. Deixa-me colocar aqui outra questão que tenho aqui do Eugénio Santos, que diz assim: quando existem mais tensões ou mais pressões da parte da gestão de topo ou dos operacionais sobre as chefias intermédias, é normal estas desresponsabilizarem-se, desculpando-se ou com uns ou com outros. Eu diria que o hambúrguer deveria ter tomate de um lado e do outro e saber amortecer de ambos os lados. Ou seja, não pode ter falta de tomate. Qual é a vossa opinião? Eu acho que isto aqui, a história do tomate, trouxe aqui claramente Opa, uma nova Manela, perspectiva. obrigado e obrigado, Eugénio, por Este alguém tema ter falado e fantástico. ter reparado que efetivamente o fruto que estava a seguir ao pão era o tomate. Quer dizer, eu não falei de mais nada disso, mas é evidente que Exatamente, sim, exatamente. não é? Quer dizer, ainda Apenas bem um que alguém legume. pega nisso e sim, como sabem, é um excelente alimento e faz bastante bem. E principalmente porque liberta toxinas, não é? Portanto, é libertador. É claro que tem que estar em todo lado, não é? Agora, isto é a minha opinião, não é? Aqui disto, ele tem que estar em vários sítios, mas o facto de estar ali numa primeira instância implica, e é esta em todo brincadeira, de dizer que
é preciso que, quando não existe estrutura, é preciso que alguém a formule. Esta necessidade de fazermos isso e de sermos mais... temos de ter essa estrutura pessoal mais trabalhada, é só porque a estrutura organizacional não está a dar resposta a essa questão. Não é? Portanto, temos que fortalecer as nossas estruturas organizacionais de maneira a que isto fique claro e a clarificar isso. Quando se vai para uma função de chefia, tem que estar claro quais são as responsabilidades inerentes. É por isso que não pode ser qualquer um, não é? É esta a questão. E, portanto, isso tem que estar claro. Agora, se isso não é clarificado, as pessoas veem a função de chefia como uma posição de reconhecimento do seu trajeto na organização. E, portanto, eu ponho o chefe mais antigo, pela antiguidade, pura e simplesmente, e não pela sua competência. Ora, isto é o inverso daquilo que nós devíamos fazer nas nossas... Mas para isso precisamos de trabalhar a estrutura organizacional com força suficiente para sabermos que alguém que se queira posicionar para ser chefe saiba de antemão para lá chegar tem que ter aquelas características e que as pode criar, não é? Tem que criar, a organização cria os mecanismos internos dentro do conjunto de conhecimentos, de ações, de coisas que tenha que fazer, por exemplo, em algumas multinacionais, eu estou-me a lembrar da Mars, por exemplo, na altura em que eu andava, em que tinha férias de 3 meses e ia para São Pedro, lembro-me de haver uma grande campanha da Mars, não sei se mais alguém aqui se lembra, se está aqui gente da Marinha, Ninguém portanto, tinha estava lá em férias São 3 Pedro. meses, Arthur. Ninguém tinha férias 3 meses, por Pois isso é que não não, nos lembramos. pois é, deve ser isso, deve ser isso. E havia uma campanha muito engraçada que era, os indivíduos da Mars estavam a recrutar gestores e andavam a fazer uma coisa fantástica que era pô-los a vender na praia, para que as pessoas percebam o que é o negócio da venda de chocolates. Hoje a Starbucks, ainda agora há pouco tempo, lançou exatamente uma campanha semelhante, que é dizer uma coisa muito simples. Para tu poderes fazer, para poderes vir a subir a partir de um determinado nível, também tens que perceber o que é estar numa loja, porque é na loja que tu percebes as vicissitudes do negócio. Se não percebes a loja, não consegues perceber as vicissitudes do negócio depois quando estás na sede. Um outro exemplo que nós temos é, por exemplo, a GNR ou qualquer organização desse género. A subida a um determinado cargo é relativamente pacífica até um determinado capítulo, a partir de uma determinada graduação, para poder subir, teve que ter estado destacado numa brigada territorial, exatamente pela mesma situação, que é o quê? É lidar com o dia-a-dia daquilo que é efetivamente, desculpem aqui falar, o negócio, que é o dia-a-dia. Portanto, acho que é crítico isso nessa parte. Não é? Paulo, eu passava aqui também dar uma opinião, dando também aqui uma nota do João Ferreira, que nos manda aqui um comentário a dizer que quem comanda a guerra é o general, mas quem ganha a batalha é o sargento. No fundo é isto que também as chefias intermédias são aqueles que ajudam a ganhar as batalhas ou com o conjunto de batalhas e ganhamos a guerra em conjunto. Nesta lógica intermédia entre hambúrgueres, tomates e afins, como é que vemos esta dupla pressão que temos de um lado da gestão de topo, do outro dos operacionais? Será que as FIAs intermédias ainda se desresponsabilizam, como dizia o Eugénio aqui há algum tempo atrás, ou há aqui uma inversão que pode ser feita e que podemos capitalizar para ter outros resultados? Eu aqui, assim, há essa pressão de cima e de baixo, o Arthur já tinha referido, o Eugénio agora referiu. Claro que sim, que há pressão de cima e de baixo, mas voltamos sempre à mesma questão. Tendo uma estrutura bem consolidada e bem definida, conseguimos alinhar melhor as equipas e diminuir essa pressão que vem de baixo. Porque se a chefia intermédia conseguir alinhar bem as suas equipas, elas vão estar alinhadas no objetivo. Logo, será mais fácil não sofrer tanta pressão da parte de baixo, da parte da equipa. E sim, também existe essa situação de haver ali uma desresponsabilização, mas porque algo não está bem definido. Porque se algo estiver bem definido, se a estrutura estiver bem definida e
tudo estiver bem, às vezes também não podemos só definir e não controlar, porque o tal feedback é muito importante. Nós não podemos definir algo, depois temos de se adaptar a meio do percurso e o ano, os 12 meses, não é válido validar no início do ano e validar no final do ano. Temos que ir validando consoante o mercado, consoante os objetivos, consoante aquilo que nos é possível fazer, mas temos que ir alinhando as equipas e de topo até à equipa operacional. Se nós formos fazendo isto, reduzimos a pressão nos tomates, garantidamente, porque eu acho que é neste alinhamento que realmente se vê o verdadeiro, que se sente o verdadeiro sentido de equipa. Eu costumo dizer, às vezes não se pode dizer as coisas. Se nós sentirmos as coisas, tem outro impacto. Porque hoje, quando nós dizemos só porque sim, dizemos só para ficar bem, se dizemos porque é o correto, não. Se nós dissermos e sentirmos aquilo que estamos a dizer, garantidamente vamos acompanhar, vamos validar, vamos dar feedback. E isto vai reduzindo a pressão, porque sabemos que alguém nos vai dar algo em pouco tempo. E se não estiver alinhado, vai-nos alinhar. Ou seja, conseguimos andar com feedback do topo à parte operacional constantemente. Logo, andamos alinhados muito mais vezes. Agora, claro, se de 6 a 6 meses nós alinharmos algo que foi alinhado há 6 meses atrás, o mercado mudou, entrou o Covid, como foi o caso dos anos anteriores, e de repente tudo muda, o que é que nós devemos de fazer? Se sofremos pressão de cima, não sabemos, porque ninguém nos alinhou de forma diferente. As equipas abaixo estão completamente em pânico, não sabem o que fazer, perguntam-nos a nós e nós pensamos, eu não sou culpado. Olha, alguém não me disse acima, também não sei dizer abaixo, ok, a minha responsabilidade ficou nula. Não, não pode ser assim. Nós realmente temos que assumir algo, temos algo a passar muito importante nas equipas e realmente para ganhar a guerra, só todos juntos. Individualmente, ninguém ganha guerras, ninguém ganha batalhas, tem que ser tudo bem consolidado e esta parte do feedback tem que estar tudo bem alinhado. E se formos dando estes feedbacks, é como eu digo, a pressão dos tomates fica muito mais suave, ficam muito melhores. Muito bem. E é com esta frase brilhante que vamos terminar, até porque estamos na hora. Garanto que na próxima vez vamos debruçar-nos sobre o queijo do hambúrguer. Portanto, ainda há aqui outra camada a pressão para diminuir a local, pressão. exatamente. Portanto, resta-me agradecer ao Paulo Oliveira por ter partilhado este momento connosco, ao Artur, obviamente, por esta colaboração, a todos os que estiveram a participar nesta sessão e esperamos poder contar convosco nas próximas edições do programa Talento. Certamente no próximo mês voltaremos com um novo tema para debate e contamos convosco nestas sessões. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Obrigado também. Obrigado.